muita paz. O que é tomar refúgio nas três joias e quais são os comprometimentos que isso gera? Então, eu, quando fui para o Nepal, estudar com os monges tibetanos, para fazer o curso no monastério Kopan, lá no final do curso existe a cerimônia conhecida como o refúgio. O refúgio, ele basicamente eh, diz que a gente tem que sempre buscar as três joias, que seria o Buda, então ver o Buda, o Dharma, que são os ensinamentos, e a Sangha como o nosso refúgio. A gente se refugia quando a gente é menor nos nossos pais, depois de algum tempo a gente se refugia às vezes nos nossos namorados ou namoradas, nossos companheiros. Às vezes a gente se refugia se a gente está querendo sair de alguma situação em comida, às vezes tem pessoas que vão buscar bebida, drogas e coisas em outras, algo que gere uma sensação de refúgio, uma sensação de proteção. E isso constantemente a gente se refugia em coisas mais mundanas, vamos dizer assim, e algumas outras pessoas que têm outros tipos de religião ou alguma crença se refugiam nesses outros tipos de seres. Dentro disso, no budismo, se busca tomar refúgio nas três joias e fala que elas são os nossos refúgios verdadeiros, e dentro das três joias, o verdadeiro refúgio seriam os ensinamentos. O Buda, ele é o quem traz, quem revela os ensinamentos. Então nós nos refugiamos nele como o próprio aspecto de uma mente que foi além, de uma mente que cultivou boas qualidades e tem boas qualidades e erradicou todas as suas ah, não virtudes, né? Erradicou todas as suas obscurações. E isso existe o Buda externo, então o refúgio externo, no Buda como essa entidade, e existe o refúgio interno, que é o refúgio do meu próprio potencial, que na verdade o Buda está me mostrando o que eu também tenho potencial dentro de mim. A gente considera o Dharma como o refúgio verdadeiro, pois eles são os ensinamentos. Eles são os conselhos e eles são as aplicações práticas para que nós nos refugiemos em algo que realmente seja algo que nos protege. Então, manter os ensinamentos, praticar os ensinamentos, é o que realmente nos protege contra qualquer situação. Por fim, nós temos a Sangha, que seriam os amigos virtuosos ou a comunidade espiritual. Então, dentro do budismo, seriam os monges ordenados, então com ordenações, e a Sangha, para ela ser considerada uma Sangha, vamos dizer assim, consolidada, teria que ter quatro monges ou quatro monjas. Mas a gente poderia entrar em alguns outros detalhes, mas a Sangha também é considerado como aqueles que guardam os preceitos, que guardam os votos. Então, dentro disso, quando se decide tomar refúgio nas três joias, se escolhe que os ensinamentos do Dharma, os ensinamentos que foram deixados por Buda e as escrituras, são a nossa verdadeira, quando as coisas apertam, ou mesmo quando as coisas não apertam, eles são o nosso objeto onde a gente vai buscar orientação, onde a gente vai buscar realmente se refugiar, ter um abrigo para poder seguir em frente e lidar com todo o sofrimento que existe no mundo. Dentro disso, existem alguns comprometimentos que podem ou não ser tomados quando se toma refúgio. No meu caso, Lama Zopa Rinpoche, meu mestre, passa esses votos, que no caso são 5 votos, 4 votos raízes e um voto de proteção. Então, esses 4 votos são não matar, é, não matar diretamente um ser humano, mas para não quebrar os votos, não matar nenhum outro tipo de ser e não fazer ninguém matar esse ser por você. O segundo voto é o voto de não pegar o que não foi dado, que vai um pouquinho além dos votos do não roubar. É tudo que não foi dado também, é tudo aquilo que, né, não vale aquele o achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, não se aplica, tá? Então aqui a gente não pega absolutamente nada do que não foi nos dado. Um,
para quebrar a raiz, você tem que pegar algo que é importante para alguém. Mas para quebrar só o voto, degenerar ele, é pegar qualquer coisa que não foi dado ou roubar alguma coisa. O próximo voto é não cometer conduta sexual imprópria. Aqui é um pouquinho mais, eu poderia fazer um vídeo depois como é direcionado, mas basicamente é não ter relações com nenhum monge, nenhum ser ordenado, não ter relações sexuais em lugares sagrados e não ter relações sexuais em dias especiais, né, onde a gente está sob preceitos, às vezes que não pode ter relações sexuais, e não, principalmente eu acho que é o ponto principal que fez eu tomar os votos, é não ter, não trair, né, não ter relações com ou pessoas que têm outros parceiros, e nem ter relações fora, que não sejam acordados dentro do acordo com o seu parceiro. Então seria uma coisa de traição para quebrar o voto raiz. E daí tem algumas pormenores lá que eu ainda poderia fazer um vídeo e explicar um pouquinho melhor sobre o que é, esse voto. E por fim, o ato de não mentir. Então, o ato de não contar mentiras, né? Não, o principal é falar que tem realizações que não tem. Então, por exemplo, eu falar, eu já sou um ser iluminado, quando ainda não sou, né? Ou tenho outros tipos de realizações quando eu não as tenho, mas também serve para qualquer outro tipo de mentira. Dentro disso, esses são os votos raízes. E existe o voto de proteção dado pelo Lama Zopa Rinpoche, que é não beber álcool. Que o ponto é muito fácil quando a gente está entorpecido, quando a gente está sob efeito de alguma substância alcoólica, de quebrar esses outros votos raízes. Então é muito mais fácil, né? Ah, às vezes acabar matando um outro ser, não que, né, mas tipo algum ser por falta de distração, né? A gente vê, por exemplo, dirigir o carro e às vezes bater, um exemplo, às vezes cometer adultério, às vezes contar uma mentira, mesmo que seja uma mentirinha, às vezes pegar o que não foi dado por estar distraído. Então é um voto de proteção. E todos esses votos buscam com que a gente evite isso. Então tem cerimônias também para você renovar esses votos, uma vez que você tenha quebrado eles, porque as situações da vida são inúmeras. E isso é muito mais para que continuamente eu volte a pensar sobre isso e continuamente eu examine por que é importante manter esses votos e como esses votos são o meu refúgio, são os próprios ensinamentos, são o Dharma. Eles me protegem de várias situações que vão gerar problemas para eu praticar e principalmente são causas de sofrimento. Então, isso eu tenho desenvolvido com o tempo uma maior clareza para manter esses votos. Então, um maior entendimento racional, um maior entendimento por que que isso é realmente recomendado. E hoje em dia, a maioria, eu sigo todos eles, né? E tô sempre analisando para ver se eu não quebrei aqui. E quando eu quebro, tem as cerimônias dos 4 poderes oponentes, né? Eu não cometi nenhuma queda raiz até agora, mas ao mesmo tempo busco sempre estar analisando. E esse é o ponto dos votos, que a gente inconscientemente, mesmo quando esteja dormindo, esteja gerando esse estado de virtude, que eu não mate nenhum ser, que eu desenvolva mais compaixão para não fazer ninguém matar um outro ser por mim, né, nos casos animais. E assim, como é ter uma relação, o que que é ter uma conduta sexual imprópria, na minha vida. Então, o Buda sempre fala dessa questão. Então, tomar refúgio é tomar refúgio no meu ser mais profundo, né? Tomar refúgio nos ensinamentos, onde eu analiso os ensinamentos, como o Buda falou, não acredite em nada que eu digo, analise. E tomo refúgio na sanga, observo meus mestres espirituais, meus professores, a própria sanga dos monges, que eu admiro muito, né, por manterem ainda mais votos. E aos pouquinhos a gente vai percebendo quantos votos a gente pode tomar, para que dessa forma a gente seja mais protegido. Então encontre algo que nos protege não só dentro da impermanência. Então, querendo ou não, nossos pais ajudam a gente enquanto eles estiverem vivos. Depois que eles passarem, a gente não tem mais esse refúgio de uma certa forma.
né? Mas os ensinamentos que eles deram pra gente são o refúgio. Então, o que a gente busca são seres que sempre podem nos ajudar. E dentro disso, os ensinamentos é algo que sempre pode nos ajudar, sempre pode nos proteger. E cabe a nós fazer o que é recomendado. E dessa forma nós somos realmente protegidos. Então, esse foi um breve vídeo sobre refúgio. Poderia falar muito mais sobre, né? Tem muitos pormenores, eu também estou estudando muito mais para entender eles, mas é algo que eu quis compartilhar, pois é algo que a gente faz constantemente, que é tomar refúgio em algo, né? Então que a gente tome refúgio nesse ser mais profundo nosso, nos ensinamentos e principalmente nos nossos amigos espirituais, na nossa sanga, nos nossos amigos que praticam a virtude. Pois esse é o caminho. Não pratique ações negativas, pratique somente ações positivas perfeitas, subjugue sua mente e purifique. Esses são os ensinamentos do Buda. Muita paz, e se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. Até a próxima!